Vencendo o desafio de falar não. Você tem dificuldade de impor limites? Você tem dificuldade de expressar o seu desconforto? Se esses são alguns temas muito presentes em sua vida, principalmente se você for um tipo 9, eu te convido para essa live aqui que vai acontecer comigo, com a Michelle e com a Karina. Então, é um prazer já estar aqui com vocês, receber vocês que eu já estou percebendo que estão aqui presentes. Já vou aceitar o pedido da Michelle para participar aqui. Daqui a pouco a Karina chega também e a gente vai conversando já a respeito disso. Percebe isso na sua vida? A Karina também já solicitou, chamando ela. Oi, oi, oi. Olá, Michelle, tudo Que bom? bom que deu certo. Vocês estão me enxergando bem? Eu tô. Tá dando para me ver? Pessoal, Tá vocês estão enxergando a escuro. gente bem, ouvindo a gente bem? Oi, Karina, tudo bom? Oi, gente, tudo bem, Lê? Bom, Mi? Olá, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Não vou conseguir dar boa noite aqui para cada um individualmente, né? Eu gosto, mas vocês sabem que boa noite está sendo dada. Hoje eu tenho. É a segunda live que a gente está fazendo, nós três. E é muito interessante que esse é realmente um complemento da live passada, né? Que a gente falou da dificuldade, né? De saber o que a gente quer, né? E muitas vezes, por a gente ter dificuldade de saber o que a gente quer, é difícil dizer não, né? Porque eu vou dizer, eu vou dizer sim para o quê, né? Geralmente a gente tem algo que a gente precisa dizer sim, mas se eu não sei o que eu quero, fica difícil dizer não, né? Qualquer coisa serve quando a gente não tem um caminho, né? E para isso, gostaria de começar aqui a gente se apresentar, né? Para quem ainda não conhece a gente. Então, vou começar me apresentando. Eu sou Leandro, eu sou administrador aqui dessa página do NA9, uma página exclusiva para os tipos 9. Claro que não exclusiva de excluir, né? Tem muitas pessoas que aprendem muito, mesmo sem ser 9 ou tendo alguém 9, né? Se conectar. Mas a ideia aqui é a gente trazer principalmente temas ligados à nossa personalidade. Agora eu queria chamar aqui a Michelle primeiro, depois a Karina, para se apresentarem um pouquinho para quem não conhece. Boa noite, pessoal que está entrando ao vivo. Boa noite, Lê. Boa noite, Karina. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês de novo, dando sequência nesse projeto. Estava aqui convidando o pessoal para entrar, já mandei o link lá no grupo. Então, enquanto o pessoal vai entrando aqui, né? Eu sou Michelle, para quem ainda não me conhece. Eu sou mentora de desenvolvimento pessoal e profissional, especialista em Enneagrama e trabalho capacitando profissionais do desenvolvimento humano a utilizarem essa ferramenta, né? Então, eu trabalho aí bem profundamente com o Enneagrama, tenho toda uma vivência como uma tipo 9 aí de autocrescimento, de autodesenvolvimento, um trabalho muito profundo, né, dentro dos meus próprios processos para poder trazer isso para cada vez mais pessoas. Muito bom. E a Karina? Eu sou a Karina Nachar, eu trabalho com desenvolvimento humano também, trabalho fortemente com as constelações familiares e organizacionais, e também trago Enneagrama nas minhas mentorias. Sou mentora de mulheres, trabalho com programas online e também conduzindo workshops presenciais, tudo com foco aí na evolução consciencial, na organização interna, na nossa organização interna. Então, trabalho aí pelo desenvolvimento da consciência humana. Muito bom. É um prazer estar com vocês três aqui, estar com vocês online e também do outro lado. E para a gente começar, eu queria trazer o tema da gente falar um pouco das vivências, né, algumas histórias que a gente já viveu com essa dificuldade, com esse desafio de dizer não, né? Como que ele se expressou muitas vezes, né, nas nossas vidas. Acho que a gente pode fazer nesse esquema, né? A gente faz primeiro a Michelle, depois a Karina, e depois eu conto também um pouco da minha vivência e a gente vai assim. Michelle, pode contar um pouco mais pra gente? Uhum. É interessante, né, que eu fiquei pensando sobre esse desafio de dizer não, e eu acho que, assim, o desafio de dizer não, ele é um desafio global, não acho que seja uma exceção só dos tipos 9, né? Eu acho que, principalmente aqui no Brasil, a gente tem um elemento cultural muito forte de querer agradar, de estar sempre disponível,
né, de fazer tudo para todo mundo. A gente tem uma cultura social muito forte. Então, assim, eu acho que aqui a gente vai estar falando de um tema que abrange mais pessoas de uma forma geral, mas talvez o que eu acho que é o diferencial para a gente que é tipo 9 é o que acontece dentro da gente quando a gente precisa falar não. Né? Eu acho que tem uma camada mais profunda de dificuldade de dizer de dizer não para os tipos 9, que é o medo do conflito, né? Que é o medo da desarmonia, que é o medo de desagradar. Então, quando a gente fala não, né? Vamos dizer assim, acho que o medo não é da palavra não ou de negar uma ajuda. É muito no sentido do impacto que isso vai causar na relação. O quanto que aquilo pode fazer com que a pessoa do outro lado sinta raiva, sinta, né, emoções que vão ser difíceis para a gente lidar, ou que ela não queira mais se conectar com a gente de alguma forma. Então, acho que tem essa dificuldade, né, do não ser uma porta aberta para um conflito. E existe uma dificuldade que, pelo menos para mim, é muito forte de dizer não, é que eu acabo ficando viciada em fazer pelos outros como uma forma de distração dos meus próprios problemas, né? Então, eu lembro, assim, que às vezes tem hora que eu fico querendo que alguém me pede alguma coisa para eu não ter que lidar com o que eu queria, né? Hoje em dia isso não acontece mais. Mas eu me lembro, assim, né, de muito tempo, nossa, alguém podia aparecer e me pedir algum favor, alguma coisa. Ou quanto que pra mim eu ficava, tipo assim, às vezes eu tava com uma energia super baixa para fazer algo pra mim, que era a minha prioridade. Se alguém me pede alguma coisa, aquela energia vem, né? Mas na verdade aquilo era um escape, uma fuga de ter que lidar com algum desconforto ou de ter que colocar energia em algum projeto que era para mim, né? Então, quer dizer, a outra dificuldade é ir contra essa tendência natural de ir para fora de mim, né? Eu acho que essas duas coisas, assim, para começar, né? Eu quero ouvir de vocês também. Para mim, pelo menos, é o que é mais forte, assim, da dificuldade de falar não. O medo do conflito, né? De desagradar e essa vontade de estar fora para eu não ter que estar com meus conflitos internos. Ai, pra mim, ó, gente, eu tô com algum delay aqui na internet. A voz chega antes, eu escuto perfeitamente, mas as imagens travam um pouquinho. Não sei se é a minha internet hoje de manhã ela ficou ruim um pouquinho, mas eu tô escutando muito bem. Então, qualquer coisa, se vocês precisarem, me corta aí, ou se não, fala, vai, Karina, que é você, porque eu tô com esse delay aí, que a voz tá perfeita, mas as imagens aqui eu não consigo captar. Show. Mas a gente está te ouvindo e te vendo bem, então pode seguir. Ah, então tá bom. Qualquer coisa vocês me freiam ou me falam aí o que eu tenho que fazer, que a imagem de vocês para mim tá travada, mas estou ouvindo super bem. Para mim, o que você falou faz muito sentido, Mi. Eu também senti muito isso como 9, mas foi uma percepção que eu tive depois de algum tempo, essa questão da conexão, do pertencimento, do medo de romper as relações, do medo de ter de causar um impacto nas relações, nas minhas relações, um impacto negativo, uma coisa ruim para aquela relação. E aí eu percebo nesse ponto da Mi, que também atua em mim, né, que também atuou muito fortemente em mim, é que a gente tem uma crença no 9, que é o medo da gente impactar a relação. Se eu fizer isso, eu vou causar um impacto. Se eu fizer aquilo, eu vou causar um impacto. Só que, na verdade, se eu não faço nada, eu também estou causando um impacto, né? Se eu deixo o outro sozinho na relação, só essa outra pessoa conduzindo, só essa outra pessoa fazendo, e eu lá, né, deixando a onda me levar, eu também estou causando um impacto. Só que a gente não percebe muitas vezes. A gente acredita que a gente não está impactando. Se a gente se abster da opinião, por esse medo de romper, por esse medo e esse cuidado com as relações, né? Esse medo de perder a conexão. Mas para mim, um grande ponto do posicionamento, e eu até falei nos meus stories essa semana, é a questão de ser vista. Para mim, esse foi o que mais pegou. Eu tenho aqui uma listinha de pelo menos 5 pontos principais que, como a Mi falou, eu acho que esbarra em todo mundo, mas que no 9 tem um movimento interno muito, muito grande para não posicionar. Era o medo de estar em evidência, que eu não percebia. O medo de assumir uma posição que me colocasse em evidência. O que aconteceria com você, tipo 9, se você fosse o centro de um lugar? O centro daquela reunião, o centro daquela convenção, o centro daquela festa. Como você se sente? E eu não percebi esse medo inconsciente que eu tinha.
esse medo inconsciente do brilho, sabe? Da nossa luz, daquilo que a gente podia fazer, das pessoas me verem, me conhecerem. Porque mais do que dizer só não, é o dizer sim também, né? É o dizer, não, eu quero. É manifestar ali a nossa vontade. Porque muitas vezes isso ia me colocar numa posição de evidência. E eu gostava muito de estar num time. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito comum do 9, que ele gosta muito do time, ele gosta muito de estar ali com aquela galera dele, com aquela tribo, de estar em tribo. E numa tribo, o que acontece? Né? Todos são iguais. Então, às vezes, eu confundia humildade, ser igual, não pensar que eu era mais, com não colocar o que eu tinha de talento a serviço. Com não colocar aquilo que eu era boa, com não me mostrar. Porque muitas vezes a gente não se mostra também, eu não me mostrava, porque eu até achava que eu era um pouco sem graça. Sabe quando você acha que você é um pouquinho sem graça? Você fala, ai gente, mas quem que vai querer saber da minha vida? Quem que vai querer me conhecer? Eu sou tão comum, eu sou tão normal, né? E no fim, as pessoas se conectam com você. Então, quando você se permite ser visto, quando você se permite ser vista, algumas pessoas vão se conectar com aquilo. Por mais que você ache que você não é tão interessante assim, tem pessoas que vão se conectar com aquela verdade, que vai complementar aquilo que você está trazendo. E aí eu comecei a perceber a minha relevância, né? Porque o 9, muitas vezes, ele acredita que ele não é tão importante assim. A minha opinião não vai fazer tanta diferença assim, nesse grupo, nesse time. Então, para mim, essa questão do brilho foi do brilho, do estar em evidência, da minha opinião ser, sim, importante. E, no mínimo, é importante para mim. Né? No mínimo, é uma opinião importante para mim. E para as pessoas que me amam, para as pessoas que se conectam comigo, também é uma opinião importante. E aí, trabalhar profundamente isso dentro de mim foi fazendo com que eu conseguisse me posicionar, me mostrar mais, entender que o que eu tenho para entregar tem valor. Tem valor, né? Para algumas pessoas vai ter valor, para algumas pessoas vão se conectar. E assim é com todo mundo, né? Acho que é isso para começar, né, gente? Só para começar, né? É tanta coisa que... E muita coisa. E assim, né? Para mim, assim, eu vejo realmente essa coisa da conexão é muito forte. Então parece que assim, opa, se é para se conectar, eu digo sim, né? A gente nem... Eu vejo pelo menos para mim, né? Eu não analisava muito a situação, né? Tô aqui para ajudar alguém, eu vou ter conexão com alguém, vou estar num time, pronto. Eu quero, sim, né? Quem já disse sim, e muitas vezes não é realmente o que a gente queria, né? E eu vejo que assim, então assim, eu sempre fui muito pela conexão. E ainda mais com o sexual dominante, né? Então dá pra ver que esse instinto ele me puxa muito, assim, né? E daí eu percebi que ficou mais pesado os meus, né, não dizer não, quando eu falava que eu ia ajudar alguém, muito do que a Michelle tá falando, né? De assim, nossa, o que eu tenho que fazer aqui tá muito pesado, deixa eu distrair um pouco, né? Então eu ia lá e falava assim, não, eu te ajudo, né? Te ajudo com o que você precisar aí. Só que eu sempre quis só, realmente, dou um apoio aqui, beleza, né? Só que parece que vão me puxando, vão me dando mais coisa do que eu queria, né? Eu tenho um pouco assim, opa, não, mas eu quero fazer outra coisa. Tá me puxando demais, só que eu me deixo levar, né? Então eu me deixava me levar muito. Então eu só queria ajudar um pouco, me dava um monte de encargos a mais, e eu ainda percebi que eu fazia sozinho. Então, no fim das contas, eu tava lá por conta da conexão e me dava um negócio, então você faz isso aqui, tchau. Mas não era pra gente fazer, né? Nós dois, em grupo, né? Então, e hoje eu percebo que isso até aconteceu para eu aprender a focar em mim, né? Já que você tá querendo sempre fazer pela conexão, Leandro, né? Você vai perder, vão te deixar sozinho para você aprender como isso é ruim. Então, isso aconteceu com várias coisas, né? Quando eu comecei a dar aula, a pandemia veio, Leandro,
para com isso, né? Imagina eu dando aula, eu sempre querendo essa conexão, de que as pessoas me respondam, que elas troquem comigo e não respondia nada, né? Você falava lá para uma câmera, nenhum aluno respondia, você não sabia se ele estava lá, não estava. Então foi bem angustiante para mim. Eu vi que foi uma percepção muito forte, assim, meu, o que eu estou aceitando, né? Esses trabalhos, essas coisas, sendo que já nem me faz bem. Eu fazia até por um motivo que não era um motivo nobre, não era pelo meu propósito, era só pela conexão. E nem isso eu tô tendo mais, né? Eu vejo que isso começou a pegar um pouco. E daqui para continuar a conversa, né? Acho que a gente pode continuar nessa mesma linha e já trazer um pouco mesmo dos bloqueios, né? O que bloqueia a gente, né? Dizer não. O que faz... Eu queria dizer não, mas não consigo. Como que é isso para vocês? Esse bloqueio, para mim, assim, é muito claro que é o bloqueio do acesso à raiva como a emoção, né, importante para que a gente coloque limites saudáveis. Então, a raiva é a emoção que permite qualquer ser humano saudável sentir quando os seus limites e fronteiras estão sendo violados. E um outro ponto muito forte para o 9 é a perda da sensibilidade desses limites, né? A gente se perde no outro, se perde no externo, e é como se a gente virasse mesmo ali faz uma fusão com o ambiente, ou com as pessoas, ou com uma pessoa em particular, e eu paro de sentir onde é que termina quem sou eu, onde é que começa aquela pessoa. Então, falta uma sensibilidade de reconhecer quando os limites estão sendo invadidos, e aí seja, né, limite invadido por um excesso de colocar tarefa, ou por fazer alguma coisa que, né, que eu não queria estar fazendo, mas acabo fazendo, ou por um desrespeito, né? Eu sinto muito forte que quando pessoas têm raiva perto de mim, eu me desligo ainda mais da minha raiva, né? Eu brinco que a raiva é negativa na tentativa de neutralizar o conflito. Então, acho que o bloqueio ao acesso à raiva como uma emoção de proteção, de defesa, e o impedimento da gente ter essa sensibilidade, quais são os nossos limites, acaba sendo também uma forma da gente não conseguir falar não, assim como a gente também não consegue falar sim, né? Porque o não e o sim são palavras afirmadoras de eu sou. E se eu não sei quem eu sou e quem é o outro, eu nem sei o que é sim e o que é não, né? Então, acho que esse também é um bloqueio bem importante que acaba impedindo que os 9 falem não quando eles internamente sentem que é um não, né? E às vezes se desliga do próprio sentido não. Não sente que é um não. Vai, né? O Leandro falou alguma coisa que, nossa, às vezes eu aceitava sem nem refletir se eu queria ou não. Então, quando a gente perde a sensibilidade da nossa, né, do nosso senso interno, a gente não sabe se é sim ou se é não. Então, se a gente não sabe, como é que a gente vai falar pro outro? Não é verdade? Uhum. Perfeito. Muito bom esse ponto da raiva. Você, Karina? Se deixar, eu falo. Tenho mais coisa aqui ainda. Né? Então, menina, é isso. Tem umas coisas aqui para falar, mas se deixar, a gente vai embora. Esse ponto é importantíssimo. Tá aqui na minha listinha também. E aí eu vou pegar um outro ponto, um outro bloqueio que o 9 tem. Né, que eu já até falei um pouco ali, contando da minha história, mas o 9, ele tem uma crença de menos-valia. Ele tem uma crença de que ele estando à margem, ele serve melhor. De que ele é um excelente apoiador, e é mesmo, é uma excelente qualidade do 9, fortíssima. De que ele é um excelente apoiador, de que ele é um excelente jogador de time, mas ele tem dificuldade de ser um jogador individual. Ele tem dificuldade, digamos assim, na carreira solo, né? Então, estando num time, ele coloca os talentos e os serviços dele naquele time, ele coloca aquilo para aquele time vença, mas quando ele tem que estar em evidência ou quando ele tem que fazer uma carreira solo, é muito difícil. Porque existe um bloqueio no 9 de que... Vixe, perdemos a Karina um pouquinho. Vixe, bem agora, tá tão interessante. Mas eu não sou o principal. Então, a minha opinião não vai fazer tanta diferença. Né? Eu estou aqui num time que tem 5, 6 pessoas, de repente, no trabalho, e aí cada um dá uma opinião, e a minha vai fazer diferença?
em tantas opiniões que já estão sendo colocadas, em tantos caminhos que já estão sendo vistos. A minha opinião, será que é tão importante assim? Então, existe um bloqueio de que eu sou menos, de que eu sou menos capaz, de que eu tenho menos para contribuir, de que não é tão importante assim que eu vou falar. Eu acho que esse é um bloqueio muito forte no 9, né? E isso impacta demais. E assim, os nossos medos atraem para nós as situações que a gente tem medo, que a gente não quer viver. Então, o medo de não ser tão importante assim, o medo, né, essa sensação de menos-valia, atrai para a gente a desconexão com as pessoas. Porque a gente tem medo de estar, a gente quer se conectar, a gente quer ali pertencer, mas quanto maior a nossa apatia, quanto menos posicionamento, quanto mais enraizado e mais forte a gente tem essa crença de menos-valia ali ativa em nós, maior a desconexão. As pessoas não querem se conectar conosco. Pode acontecer, como o Leandro falou, a pessoa procura quando precisa, a pessoa pede um favor, mas conexão emocional, conexão de verdade, ter aquela pessoa na nossa vida, não acontece. E não é culpa da pessoa, nem nossa, mas quando a gente quer se conectar com alguém, quando a gente tem a possibilidade de conhecer aquela pessoa, de saber quem aquela pessoa é, de através das nossas opiniões e dos nossos posicionamentos, a gente conta para o outro quem nós somos. Quando eu digo, eu não gosto de pizza de Alite, aquela pessoa vê um contorno em mim, começa a formar um contorno. Quando eu digo, eu não tomo refrigerante, quando eu digo, eu tomo refrigerante, eu vou ganhando um contorno, aquela pessoa vai me vendo, vai me conhecendo, vai sabendo quem eu sou. Mas como eu acho que eu valho menos, como eu acho que eu não sou tão legal assim, eu não sou tão importante assim, eu vou fazer nesse movimento de me encolher, de não me mostrar, né? Porque eu tenho medo das pessoas afirmarem aquilo que eu tô achando, aquilo que está dentro do meu coração. Então, acho que esse é um bloqueio muito forte no 9, e é um bloqueio que vem, ó, lá do fundo, e que tem algumas coisas que tem raiz nesse bloqueio. Quando eu procrastino, por exemplo, quando eu deixo para a última hora, quando eu faço as coisas em cima da hora. Quando eu faço as coisas em cima da hora, o que acontece? As coisas não saem tão boas. As coisas não saem com... de repente, se eu fiz muito em cima da hora, eu não consigo prestar atenção nos detalhes, eu não consigo organizar, eu vou deixar... Aí eu não passo a imagem de que eu sou tão boa assim. Eu não passo a imagem de que eu tô me destacando. Eu continuo afirmando aquela imagem mediana. Então, olha só, muitas vezes a procrastinação tem um fundo na menos-valia. Em reafirmar para mim e para o mundo que eu sou mediana. Que eu não tô assim, não tô tão acima. Então, por isso, às vezes, eu deixo para cima da hora, eu não me preocupo com os detalhes, eu vou no flow e o 9 vai mesmo no flow. E eu não tô dizendo que no flow é ruim. Eu acho que no flow é maravilhoso. Mas, assim, na nossa live de hoje, por exemplo, a gente planejou, a gente se preocupou, a gente fez um exame ali dos nossos principais pontos da nossa vida e daquilo que a gente vai trabalhar lá no nosso retiro. Porque essas lives são uma preparação para a gente contar um pouco de como vai ser o retiro. Então, a gente vai trabalhar esses bloqueios, a gente vai trabalhar essas crenças, a gente vai trabalhar a raiva, a gente vai... Tudo isso para a mudança ser profunda e depois a gente refletir isso fora. Então, às vezes, a gente está lutando com a procrastinação, não querendo deixar fazer as coisas em cima da hora, só que se a gente não trabalhar esse bloqueio da menos-valia, se a gente não acessar essa raiva, se a gente não fizer um trabalho interno, a gente vai continuar procrastinando. Porque não vai ter força a gente deixar essa procrastinação de lado, entende? Então, esse bloqueio, para mim, é um bloqueio muito importante. E agora, Leandro, com você, que senão a gente se empolga aqui, né? Né? Mas é interessante você estar falando da procrastinação, tem muito a ver aqui com a menos-valia mesmo. E é interessante que ela também tem muito a ver com essa dificuldade de dizer não. Que muitas vezes a gente aceitou uma tarefa que a gente não queria fazer. Exato. Né? A gente falou assim, se faz pronto, fácil. Aí depois você fala, eu não quero fazer.
E daí muitas vezes a gente procrastina porque, meu, na verdade eu não queria, eu aceitei, mas eu não queria. Né? Então, esse ponto é muito interessante, né? Eu vejo que vocês trouxeram os dois pontos, eu acho, mais fundamentais, os mais profundos, né? Que é justamente, eu acho que essa meio uma culpa de sentir raiva, né? Eu, pelo menos, eu que sou sexual dominante, né? Mas eu acho bem mais forte ainda, né? Essa culpa de sentir raiva. Nossa, sentir raiva, magoei alguém. A gente fica lá abafando ela para não sentir, né? E o outro lado, que é esse da menos-valia também, que é a crença limitante mais forte no 9, né? Que é justamente essa de, eu não tenho tanto valor assim, né? O meu sonho, nossa, será que eu sou tão bom mesmo nisso que eu quero fazer, né? Igual a gente, né? Quero ser terapeuta, mas será que eu sou bom nisso? Será que eu sou realmente um bom terapeuta? Não, as pessoas têm outros melhores aí, né? E a gente vai se deixando e vai aceitando, né, qualquer outra coisa que oferecem pra gente, né? A gente não vai dizendo não, que é aquilo que a gente realmente queria fazer, a gente fica, opa, será? E daí se conecta muito com o próprio vício do 9, né? Que é da preguiça do desengajamento, né? A gente solta aquilo, a gente nem percebe, né? Nosso coração tem alguma coisa que quer fazer tanto e a gente vai amortecendo ele lá e deixa lá. Isso aí. Tem um outro ponto que eu queria trazer. Eu gosto de trazer umas coisas mais profundas às vezes, né? Que a gente às vezes tem. Eu concordo, tem o sentido da menos-valia, tem outras pessoas fazendo, a gente tem isso, mas existe um outro lado do 9 que as pessoas de fora não sabem, mas tem uma parte interna do 9 que tem uma superioridade de se eu tivesse fazendo, eu faria melhor. E provavelmente faria mesmo, porque o 9, ele geralmente tem uma competência para fazer as coisas, e ele sabe que ele tem. Né? Então, mesmo que tenha a crença da menos-valia, existe uma crença interna de competência e existe uma parte de todos os tipos instintivos que é a sombra do controle. Isso é algo que eu venho trabalhando muito fortemente em mim e por ser essa coisa de vai com o fluxo, não fala não, vai, né? Parece a pessoa mais de boa, mais amigável, mais do mundo, mas na verdade o que eu percebi é que eu sou uma tirana, né? Uma tirana controladora, extremamente perfeccionista, crítica, rígida e que acha que é melhor do que vai. Talvez tenha um pouco da superioridade do instinto social dominante também, né? Mas existe aquela coisa de que se eu fizer, eu vou fazer melhor. Então, eu vou fazer mais do que todo mundo e vou fazer melhor do que todo mundo, né? Então, assim, é algo que existe, né? Uma sombra que eu identifiquei recentemente, tenho trabalhado em terapia, tenho visto cada vez mais ela vindo. A partir do momento que eu acesso a raiva, parece que a sombra do controle veio com mais força. Mas aí a dificuldade de falar não vem nisso, né? De uma superioridade interna de eu vou fazer melhor. Ou, se não tem ninguém fazendo, então eu vou pegar para fazer, né? Porque precisa ser feito e as pessoas... Então, acho que talvez entre aí uma questão do subtipo, né? Do subtipo social, de querer ter essa coisa do aspecto mais do salvador ou de fazer as coisas que ninguém mais está fazendo, não está conseguindo, que acaba enfraquecendo as pessoas, porque, né, não dá para elas a chance de fazerem, se desenvolverem, e me enfraquece, né? Porque aí eu acabo assumindo, né, um controle que me deixa sobrecarregada, que me deixa tensa, que me deixa rígida, e que, na verdade, para o fluir das coisas, não vai, na verdade, ser bom para todo mundo, né? Então, eu tenho cada vez mais percebido essa sombra em mim, do quanto que, às vezes, o não falar não, o fazer mais do que o que eu me proponho, tá nesse lugar de querer controlar a realidade, de querer controlar como as coisas são feitas e de achar que eu posso fazer melhor do que os outros, mesmo que eu não tome crédito por isso, né? Porque aí vem a menos-valia e aquela coisa, eu faço mais, mas aí eu distribuo crédito com todo mundo, deixo a outra pessoa pensar que ela fez mais, né, do que ela realmente fez. Então é uma contradição, um paradoxo interno muito profundo, né? De ter esse senso da superioridade, mas ao mesmo tempo a menos-valia de não, na hora de tomar o crédito, na hora de ter o brilho, não assumir, não reconhecer isso ou não receber, né, das pessoas esse crédito. Sim. Eu ia falar justamente disso, né? Tem muitas... Eu só queria pegar esse gancho do que ela falou, porque isso é sim uma coisa que acontece no 9. Muitas vezes a gente bate o olho e fala, eu faria melhor. Uhum. E eu chego a pensar, Mi, que isso também é mais uma forma da nossa ruminação
Porque enquanto eu tô, muitas vezes eu acho que eu faço melhor e eu vou lá e faço. Mas na maior parte das vezes, quando eu tô achando que eu faço melhor e eu olho, eu não tô fazendo nada. Talvez até faria, mas a dificuldade de entrar em né? ação para fazer é muito grande, né? É verdade. Ponto importante. A Cláudia falou aqui, ó, é uma dicotomia. Ao mesmo tempo, a sensação de menos-valia, a sensação de que se eu fizer, vai dar certo. Né? Então tem a ver com a necessidade de validação externa do instinto social, né, Cláudia? Isso mesmo. Sim. Leandro. Cláudia social também. Eu ia falar disso também, eu ia falar da dificuldade de dizer não àquelas habilidades que a gente já teve, que entra justamente nisso que você está falando, né? A gente, muitas vezes, a gente não foi dizendo não e foi se desenvolvendo em algumas coisas, né? Eu vejo que eu tenho coisas que eu fico assim, gente, por quê? Por que eu sou tão bom assim, né? E, tipo, coisas que hoje em dia não faz tanto sentido, né? Eu fui largando, hoje eu nem sou tão bom assim mais, mas é um desafio, né? Você, tá, eu aprendi isso, me desenvolvi nisso, mas eu me desenvolvi nisso porque eu só não disse não. Eu sou muito bom nisso, mas não faz sentido, não é o que eu quero de verdade, né? Então, eu acho que vem justamente nesse ponto, né? Nossa, eu fiz e bem muito isso mesmo. Nossa, né? Eu vou fazer bem feito. Não vou fazer de qualquer jeito, né? E é interessante que é o que a Cláudia também está falando, né? Eu acho que é um pouco a gente tenta fazer bem feito até para compensar essa nossa menos-valia, né? Já que eu não tenho tanto valor assim, eu tenho que fazer muito mais que os outros. E é o que eu digo, né? Muitos dos 9, eles entregam muito mais que qualquer outro profissional, né? A gente geralmente tem que entregar muito mais que os outros. Mas é para tentar compensar, né? Opa, vou colocar muita coisa aqui para ver se assim fica bom. Mas no fim das contas a gente tem um pouquinho. Eu faço melhor. Sim, exatamente. E não sei se vocês, agora que a gente parou um pouco aqui, né? A gente pode começar a avançar para como vencer essa dificuldade de dizer não? Vamos lá. E aí, quem quer começar? Vai lá. Bom, vamos seguir a roda, né? Como a gente está fazendo aqui. Vai, Mi. Segue aí. O primeiro passo é a gente conectar com a nossa inteligência instintiva e sentir dentro do nosso corpo para a gente aprender a reconhecer o sim e o não antes de conseguir expressar, né? Então, acho que esse é um primeiro passo, assim, dessa consciência corporal, dessa consciência do que eu desejo, do que eu não desejo, para a gente entender o que é sim e o que é não. Né? E aí, o segundo passo é a gente perceber o desconforto que isso causa na relação, né? Na interface entre eu e o outro. E a gente perceber, assim, como que às vezes é difícil falar, né? Aí a gente já percebe no corpo, não tá aqui, mas a voz não sai, as palavras somem, dissocio, penso não e falo sim, igual a Karina contou o caso dela, né? Então, acho que sustentar esse desconforto, né? De perceber ali a dificuldade e aos poucos, né, ir treinando. Acho que o terceiro ponto que eu diria é treinar falar o não, é treinar ir contra, é treinar sustentar esse desconforto. Eu costumo falar que às vezes eu tenho o hábito agora, né, como um treino, de falar não para depois pensar se eu quero, né? Tipo assim, geralmente a gente primeiro fala sim e depois percebe que a gente falou sim querendo falar não. Então, às vezes, um treino, né? Se eu não estiver muito conectada, se eu sentir qualquer desconforto e, né, acho que eu não sei, talvez eu falo primeiro não. E aí eu falo, me dê mais tempo para eu tomar uma decisão. Essa é uma ótima estratégia também. Eu não posso te dar uma resposta agora. Posso pensar? Porque aí eu vou me dar esse tempo de sentir internamente o que eu quero, né? E uma outra coisa, assim, que eu percebi, né? Parece simples falar. Mas algo que é, tipo assim, né? Mudou a minha vida foi perceber que eu posso mudar de ideia a qualquer momento. Então, mesmo que eu tenha falado sim para algo, né? Às vezes vem aquela coisa, putz, falei sim, já era, ferrou, agora é para sempre sim. Não, mesmo que eu tenha falado sim, mesmo que eu tenha assinado um contrato, mesmo que eu tenha jurado de pé junto, eu sempre posso mudar de ideia. E eu sempre posso dizer não, mesmo que eu tenha dito sim. Né? Porque acordos são feitos para serem refeitos. Né? Nenhum acordo pode ser maior do que a nossa individualidade, do que o nosso poder pessoal de decidir por nós. Então, essa pequena virada de chave de que mesmo que eu tenha dito sim, eu posso mudar de ideia, né? E posso renegociar. Talvez não vai ser um não completo, mas vai ser uma renegociação. Isso também foi algo que
mudou a minha forma de lidar nos meus relacionamentos, assim. Bom. Então, deixa eu falar um pouquinho, então, sobre como vencer a dificuldade de falar não, como vencer a dificuldade de se posicionar. E aí eu vou falar um pouco do que deu certo para mim e que isso a gente também está levando para o nosso retiro, né? Então, um ponto muito importante, acho que o que a Mi falou faz todo sentido, né, para qualquer nome. Então, faço das palavras dela as minhas também. E aí eu quero falar um pouquinho sobre polaridade, né? Como dentro do 9, dentro do raio 9, nós temos a polaridade feminina e a polaridade masculina, distorcida ou saudável. E o quanto isso faz diferença no nosso posicionamento. O quanto a gente tem uma polaridade masculina saudável faz com que a gente consiga criar os nossos limites e perceber quando os nossos limites estão sendo invadidos, né? Perceber quando a gente está sendo ali acuada. Porque o que é a polaridade masculina? A polaridade masculina é aquela que vai para o mundo, é aquela que põe limites, é aquela que diz sim, que diz não, diretiva, objetiva, foco. E tudo isso falta muito no 9, né? Dependendo do nível de consciência, falta mais ou falta menos, mas é um desafio para o 9 manter o foco. É um desafio para o 9 manter ali a pegada de seguir a disciplina, ficar lá, ver acontecer, ver o resultado, construir, persistir naquilo que é para si, né, no seu sonho. Então, a polaridade masculina ajuda muito, curar essa polaridade, trabalhar essa polaridade, e é um dos pontos que a gente vai trabalhar no nosso retiro, que é a cura dessas polaridades, é fantástico para o 9, porque eu começo a ganhar essa permissão de dizer não, essa permissão de falar, opa, eu aceitei, mas eu posso renegociar esse acordo. Eu aceitei, mas eu posso colocar agora a minha opinião. Eu posso repensar. E com o tempo, antes de eu aceitar, eu vou fazer esse movimento que a Michelle falou. Vou pedir mais tempo, vou pedir um tempo para analisar melhor, vou escutar um pouco mais, vou me escutar um pouco mais, vou deixar as informações clarearem um pouco mais. Se eu não estiver sentindo certeza absoluta, eu não vou dizer não nem sim. Eu vou pedir um tempo aí para avaliar. E se eu não tiver esse tempo, é não. Né? Se eu não tiver esse tempo, é não. E aí vou renegociando. Mas sem trabalhar as polaridades, a gente fica um pouco amarrado nessa questão. Porque muitas vezes a gente vai querer fazer e a gente não vai conseguir. A polaridade masculina em nós, na nossa psique, ela é o mundo. Né? Então, como o 9 vai para o mundo? Como que o 9 penetra no mundo? E a polaridade feminina, como que o 9 cuida de si? Né? Então, essas duas polaridades precisam estar muito ajustadas em nós, curadas. E é um processo, né, muito contínuo, é um processo para a vida, mas que em determinado ponto a gente já vai tendo muitos resultados. Então, para mim, isso fez toda a diferença. Quando eu consegui trabalhar dentro da minha psique e sistemicamente também essa questão das polaridades, eu fui ganhando essa força para me expor. Né? Então, o que tem a ver também? A exposição. Eu consegui gravar um vídeo, a gente conseguir estar aqui hoje, as pessoas olhando para a gente, vendo a gente, escutando o que a gente tem para falar. Eu fazer uma apresentação, eu levar créditos no trabalho, como a Mi disse, né? Muitas vezes a gente vai fazer a maior parte do trabalho e a gente não vai querer levar a maior parte dos créditos, a gente vai querer distribuir os créditos igualmente. A gente tem lá essa questão, a meritocracia, não quero, sou contra, todos iguais. E a gente trabalhando mais que todo mundo. Como que eu resolvo isso? Como que eu coloco isso? Né? Eu preciso trabalhar isso profundamente para eu conseguir trazer. Então, para mim, como as polaridades foram essenciais. Outra coisa que eu trabalhei também, e que a gente vai levar para o nosso retiro, é pertencimento, né? Como a Mi já falou, como o Leandro falou, pertencimento, conexão. O que a gente faz para não ter tanto medo de perder a conexão? E é um medo muitas vezes inconsciente, né? Como a gente trabalha isso em nós? Como a gente percebe que nós não estamos sozinhos? Como a gente reconhece a força em nós mesmos, que a gente não depende da força externa? Que a gente pode acionar a nossa própria força através da raiva, né? Então, esse pertencimento.
E aí tem uma pessoa pedindo para a gente falar mais do retiro, né, Elton? A gente vai falar assim no final, a gente vai fazer mais chamadinhas aí, tá bom? E acho que esses 2 pontos, por enquanto, são os mais fortes, os que me ajudaram mais a me expor mesmo, a ir para o mundo, a arriscar. E para você, Leo, o que te ajudou a falar mais não? Eu vejo que, assim, uma coisa que foi muito forte, tem a ver com esse pertencimento, é realmente vencer a dependência emocional, né? E perceber o quanto a gente é dependente. Quem está mais tempo na página sabe que às vezes eu posso, né? Que o Naranjo mesmo, ele coloca lá, né? Ele vai colocando algumas listas de transtorno para cada tipo. É claro que aquilo é meio pesado, né? Mas ele coloca o 9 ali como transtorno de personalidade dependente, né? E é muito forte mesmo. O quanto a gente é dependente, né? A gente, sem se trabalhar, né? Mais preso na personalidade, a gente fica muito dependente mesmo da expectativa dos outros, né? Então, eu vejo que eu começar a perceber o quanto eu ficava preso nisso, para mim foi uma grande libertação, sabe? Entender que assim, opa, olha o quanto eu tô preso com isso. E isso, é claro, não veio sozinho. Tem o outro lado, que é o nutrir o sonho, né? Acho que nutrir o sonho, buscar realmente, né? Eu quero uma vida melhor. Foi algo que eu precisei, e é legal que a Michelle fala do treino, né? É tudo treino, né? Acho que tem muito e acho que a gente fica assim, nossa, mas não consigo. É treinar, é treino. Pega alguma coisa dessas e treina, né? Então treina, o que eu quero? Começa, se você não sabe qual que é teu sonho, começa a falar assim, eu quero saber qual que é meu sonho, né? O que eu quero, minha vida? É começar a olhar para a vida buscando, saber o que eu quero. E daí, quando eu fui começando a perceber, fica mais claro o que eu quero e o que estava me travando, né? O quanto eu dependia demais dos outros, né? E essa dificuldade de dizer não era muito mesmo assim, não deixar a pessoa chateada, né? A gente tem, é uma coisa absurda, né? Uma vez, um dos rios que mais bombou do canal foi um lá que eu coloquei, né? No cara que ele chega com a carne estragada lá, né? Daí fala assim, pô, a carne tá estragada. E o Nove fala assim, não, mas, né? Vai lá no açougueiro e fala que você quer outra. E o Nove fala assim, não, mas ele vai ficar chateado. Ele vai ficar chateado. Nossa, isso é uma coisa que eu fico louca de brigar com o garçom, pedir para mudar o prato, quando a conta vem errada, meu Deus, eu não vou fazer isso. E é louco, né? Porque, tipo, a gente nem tem conexão com a pessoa. Exato. A gente nem tem conexão com a pessoa, mas até alguém que não tem conexão. É o trabalho dele. Mas isso, Lê, isso aí é uma coisa que eu até anotei aqui, que é o 9 assumir que às vezes ele vai ser a personagem mal da história. Nossa, isso o nosso, é muito foda. O nosso às vezes vai ser o personagem mal. Eu fui num retiro, estava participando de um retiro do Urânio Paz e da Beatriz, e a gente tem um exercício lá, que é uma festa, eles chamam de ácido sulfúrico. E você tem que ir fantasiado na festa de algo que você não é. Então, uma pessoa sexual reprimido vai bem sexualizada, uma pessoa que é social reprimido vai... E aí eu fui tipo assim, a pessoa que mais reclamou. Eu reclamei da festa inteira, eu era a pessoa mais rabugenta, eu reclamava da comida, eu reclamava do som. Eu era aquela pessoa chata, insuportável, que ninguém gostava de estar perto. Ai, mas é o que o Lê falou, é o que a gente estava comentando, o exercício, o treino de ir para outro lado daquilo que a gente é normalmente, né? Vai reivindicar com o garçom, com o açougueiro, seja a pessoa que assume a frente, que vai falar, que vai lutar pelo direito, né? E eu queria trazer um outro ponto, Lê, porque você trouxe muito, muito bonito, assim, essa coisa de buscar o que eu quero, né? E eu associo isso muito à flecha 3, da gente conectar com o nosso coração, com a nossa causa, com o nosso propósito, e da gente realmente fazer aquilo, né? Entender o nosso sim para que a gente seja capaz de falar não para aquilo que não está ressoando. E uma outra coisa que tem me ajudado muito, até vi que minha mãe entrou aqui, minha mãe é um tipo 6, então eu aprendi muito isso com ela, que é de usar a nossa flechinha 6 para fazer muitas perguntas, fazer muitos questionamentos. Então, hoje, até a Karina falou, ai, Mi, como é que você faz contrato de parceria? Gente, hoje, antes de eu falar assim para qualquer coisa, eu faço uma lista de dezenas de perguntas
para eu ter exatamente qual que é a intenção da outra pessoa, qual que é a minha intenção, o que que eu vou ganhar, qual vai ser o trabalho envolvido, qual vai ser o benefício para mim em primeiro lugar. Então, assim, eu uso muito essa flecha 6 de fazer previsões, de analisar os fatos, de analisar todos os lados da moeda, me colocando na figura, né? Fazendo uma análise que ela é, primeiro, qual que vai ser o benefício para mim? Qual é a intenção que eu tenho de estar falando sim para essa coisa? E isso me ajudou profundamente, né? Porque aí eu consigo ter dados que vão embasar a minha decisão e que vão me ajudar a negociar os meus limites. E que vão me ajudar a perceber se esses limites que foram negociados forem violados numa parceria, num modelo de trabalho ou numa relação. Então, eu acho que quando a gente consegue integrar essa nossa flecha 3, que nos coloca conectados com a nossa missão, com aquilo que é o que a gente quer fazer, quando a gente se coloca no centro, aí a gente volta para o 9 e busca no 6 esse senso da visão, esse senso da análise, né? Esse senso do questionamento, enquanto... Nossa, o meu parceiro de marketing sofre comigo. Enquanto eu não tenho certeza de que eu consigo ter confiança naquela parceria, de que a troca vai ser justa, né? E aí vem muita questão da justiça, eu não dou o meu sim, né? Então, isso também me ajudou, tem me ajudado muito, cada vez mais, a firmar o meu sim. Sabe? Seguir com mais certeza de que ele está sendo alinhado com o meu coração, com o meu corpo e com a minha mente. Muito bom. Perfeito, e aqui tem um comentário do Elton, né? O Elton comentou aqui, né? Tem que ir para a cruz, deixarem bater em você, não gostarem de você. Se libertar da ideia de ser bonzinho, de ser o legal, de ser a pessoa que todo mundo ama, que todo mundo adora. Exato, é isso mesmo. É justamente isso, né? Eu vejo que essa dificuldade nossa de dizer não é justamente de né, ser visto como mal, né? Como vocês falaram aqui, né? A gente tem essa dificuldade, a gente tem que perceber que é justamente o contrário, né? Quando a gente fala nosso sonho, se eu tenho aprendido muito, vai ter gente reclamando. Daí quando você vê que alguém está reclamando, você fala, opa, então você está querendo sabotar meu sonho? Tchau. É um dizer assim, pô, por que eu estava me ajustando a essas pessoas? Elas estão me derrubando. Ou tentando tirar uma vantagem de você, né? Exato. É interessante isso, já deixa a Karina falar, eu tô tendo... Não, mas é isso. Eu sempre deixo de falar, deixa eu dizer um não aqui. Fala, Lê, fala. E é interessante que tudo isso é muito emocional e visceral, que eu vejo que é o ponto principal que a gente vai trabalhar no nosso retiro, né? Essas coisas que não é só mental, não é só fazendo uma live que você vai mudar, né? É realmente numa vivência, nos processos de transformação mais profundos, né? Que a gente consegue fazer isso. Pode falar, Karina. Gente, é que vai dando um negócio na gente, vai mexendo tudo dentro. Exato. Onde vai mexendo tudo dentro, aí vai lendo os comentários aqui, já vai mexendo mais. A loucura, já explode esse vulcão de uma vez, né? Coisa louca. E aí eu tô vendo que a Cláudia falou o jeitinho 9 de ser o vilão. Acho que é isso mesmo. Depois de um tempo, a gente pega o jeito, né? A gente não liga mais, que nem o Elton falou, da gente ir pra cruz. A gente não liga mais de ser o chato, de fazer um monte de pergunta, de querer saber, de empatar o negócio, de, né, atrapalhar a vida dos outros um pouquinho. A gente teve esse medo. Eu lembro que quando eu trabalhava no corporativo, teve uma vez, olha, ficou marcado. Eu nem conhecia o Enneagrama ainda. Isso ficou marcado em mim e agora eu entendi por quê, né, depois do Enneagrama. Uma das pessoas da minha equipe, que era minha par, ela falava assim, a Karina é que nem batata frita. Todo mundo gosta. Não tem quem não goste. Ela é que nem batata frita. E aí eu escutei aquilo e eu fiquei pensando, falei, mas será que isso é bom ou será que isso é ruim? Falei, não, espera aí. Na época eu falei, mas será que isso foi um elogio ou será que isso aqui tem alguma coisa? E deixei pra lá, né? Nem fiquei, mas marcou. E hoje eu percebo que é isso, essa necessidade de agradar todo mundo, de não ser a pessoa que vai causar o impacto, de não ser a pessoa que destoa, de não ser o vilão da história, que vai dizer não, quando tá todo mundo querendo falar sim, quando tá todo mundo querendo fazer não vai fazer nada, né? De ser o chato. E é nos permitir também sermos instrumento de transformação do outro. Porque quando eu me abstenho de me posicionar,
quando eu não digo sim nem não, quando eu não coloco a minha opinião, quando eu não me permito, né, me posicionar, eu meio que lavo as minhas mãos, eu tiro o corpo fora. Quando eu me posiciono, eu me permito ser instrumento de transformação também na vida do outro. Então, quando eu interrompo alguém, quando eu falo alguma coisa, quando eu deixo vazar o que está dentro de mim, a pessoa que está fora vai também ter que fazer alguma coisa, vai também ter que evoluir, crescer, mexer, fazer um negócio desse. Então, permitir ser instrumento de transformação na vida das pessoas, né? Através do nosso impacto, não só através do nosso apoio, não só através da nossa presença, da nossa harmonia, que a gente tem também, né? Mas a gente quer virar o outro lado também um pouco aí, perder essa ingenuidade. O que a Mi falou é verdade, as pessoas se aproveitam. O 9, ele tem uma ingenuidade, muitas vezes, ele tem uma credulidade, uma bondade, que são pontos fortes, mas que na sombra disso tudo faz com que a gente seja passado para trás, faz com que as pessoas se aproveitem dessa dependência emocional que o Lê falou, dessa nossa vontade de ajudar, que é genuína. Então, a gente indo para o outro lado da força um pouquinho, não quer dizer que a gente vai perder as qualidades que a gente tem. A gente só vai equilibrar um pouco mais isso e fazer com que as coisas saiam do papel e trazer materialização e trazer realização daquilo que a gente tem, do nosso sonho, da nossa vida, né? Do nosso propósito. Ai, gente, fiquei loucona agora. Muito bom. Essa energia. E lembrando, ó, para quem tá aqui ao vivo, gente, lembra de entrar no grupo do WhatsApp, tá? Eu deixei lá no meu story o link, tá na bio do Leandro, Vou deixar a Karina também. Então, quem tá chegando agora, a gente criou um grupo no WhatsApp só para os tipos 9 ou para quem tem 9 na sua vida, para a gente mandar as informações das próximas lives, para a gente mandar as informações do retiro, né? Então, entrem no grupo do WhatsApp que vocês vão ter direito a tudo com exclusividade lá. Ó, Dons de Vida já entrou. Muito bom, querida. Muito bom. E é essa energia, né? Isso que muda, né? Não é só a teoria, né? Mas é sentir essa energia. Porque muitas vezes o 9 a gente fala assim, não, vai, fala não agora, né? Às vezes eu proponho assim, não, vai, faz como um 3 agora, faz como um 8. E muitas vezes o 9 fica, né, meio... Não, vai, né? É se libertar, né? E tem, eu acho que a Paula falou aqui, né? Cadê? Acho que a Paula falou aqui, deixa eu ver. Estou no momento da minha vida pedindo um tempo para pensar se digo sim ou não, descobrindo se posso querer algo. E esse é o ponto, né? Ter essa permissão. Eu vejo que esse retiro vai ser muito isso. Meu, aqui você tem permissão para ser o 9 em essência, né? O 9 que se posiciona, o 9 em ação certa mesmo, né? Aquele que sente o que quer e traz essa vontade do coração, né? Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? A gente se permitir, né? Essa permissão é importantíssima. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui que o pessoal comentou, né? Dom de Vida falando que mesmo sendo 8, se pega querendo agradar, que vai aproveitar as dicas, né? A Raquel falando aqui, né? Sobre como é tentador ser unanimidade e é muito ousado ao mesmo tempo. Deixar essa máscara deve ser muito difícil. Pro 9 isso é dificílimo, né? No começo, pelo menos, é bem difícil. Mas depois a gente até gosta. Gostoso. Depois vai ficando gostoso. Exatamente. Vai. Uhum. Por um tempo é legal, né? É legal ver quem tá querendo sabotar, assim, às vezes, né? Mesmo sem... Né? Às vezes não é na maldade, né? As pessoas só têm o jeito delas serem, né? E às vezes é na maldade mesmo. Às vezes o 9 tem que abrir o olho, viu? E às vezes o 9 tem que abrir o olho. Não, tem gente que é maldosa. Às vezes não é na maldade. Às vezes é maldade mesmo, às vezes até por amor, né? Às vezes a pessoa por amor tá querendo, né? É verdade. Mas é muito legal você ver assim, opa, tá duvidando de mim, né? Hoje em dia, eu fico assim, tá duvidando, né? Continua duvidando mesmo aí, né? Mas eu acho que tem um ponto, né? Até a querida da Dons de Vida falou, convivo com muitos 9 e quero sacudir eles. E muitas vezes, gente, a gente tem que admitir que nós, mesmo quando a gente ama, a gente vai magoar e machucar as pessoas, né? Tanto nós como 9, com os nossos comportamentos, a gente pode muitas vezes prejudicar as relações, né? Com a boa intenção de querer ser o bonzinho, de não querer impactar. A gente vai fazer as pessoas sofrer, tanto que gera esse tipo de reação das pessoas. Quero sacudir o 9.
né? Então, imagina o quão frustrante é para um pai, para uma mãe, ver um filho, uma filha que não tá atingindo o seu potencial, né? Imagina o quão difícil é para um filho, para uma filha que vê os pais se amornando e não tomando aquela situação de autoridade, liderança, para colegas de trabalho. Então, assim, para as pessoas que convivem com o 9, né? É muito difícil lidar com essa nossa indecisão, com essa nossa incapacidade de se posicionar. Então, eu quis trazer isso, né? Eu e a Kai, que hoje começou a botar, falar, não, que às vezes tem a maldade, mas não é que a pessoa é má, mas é que as atitudes acabam vindo desse lugar de raiva, de rancor, de ressentimento, né? Ou de estar numa situação que não consegue sair, que está ali amarrado ao 9, que acaba manipulando a situação, né? Para poder conseguir trazer uma compensação. Então, assim, a gente tem que entender que não é porque existe amor que não vão existir dinâmicas disfuncionais. Então, é muito importante separar. Eu acho perigoso esse discurso de, mas foi por amor, né? Porque é muito do 9 querer minimizar quando uma pessoa é má, querer minimizar uma violência, uma negligência, também para manter essa harmonia, para trazer. Então, esse é um discurso que a gente que é 9 tem que ter muito cuidado, né? Ao minimizar aquilo que foi feito contra nós. Tá? Eu já caí muito nessa cilada e hoje eu tento me policiar nessa linguagem. De cara, não, a pessoa fez algo que me machucou, né? Independente de qual tenha sido a intenção, independente do que está por trás, isso precisa ser considerado, né? Então, acho que isso também é um ponto da gente aprender a, quando existe algo que acontece conosco, a não tentar minimizar, porque isso também é uma cilada para o 9, né? Sim. É porque quando eu percebo, eu tenho que agir, né? Pois é. Eu tenho que ir contra, eu tenho que confrontar, eu tenho que me posicionar. Esse é um ponto, porque muitas vezes quando eu minimizo... Deixa ele, foi por amor, né? Quando eu tomo uma posição, isso vai exigir que eu haja, né? Então, esse também é um ponto. Muito bom. Eu digo assim porque muitas vezes nós 9, a gente fica assim, opa, né? Mas a pessoa fez algo bom, né? Mas aí perceber isso, que em algo bom que fizeram, bom, entre aspas, tem algo ruim, né? Porque nessa coisa de autoconhecimento, a gente fica muito nessa também, né? De, olhar o bem, né? Tem muito isso no autoconhecimento, né? E muitas vezes eu vi que isso foi uma armadilha para mim, né? Hoje eu vejo assim, opa, deixa eu olhar o lado, né? Isso aqui não foi legal. Esse ponto mesmo. A 8 aqui, nossa, dom de vida, né? Ela tá falando aqui, né, de sacudir o 9, um ponto que eu vejo que é importante também, que o 9, muitas vezes, dependendo do nível de consciência que ele tá, não vai querer ser sacudido. Né? Exato, não vai adiantar. Né? Vai de mansinho, vai de mansinho. Qualquer coisa, chama ele pro retiro. No retiro ele vai ser bem acolhido. Exato. E vai querer se sacudir. Né? O segredo com o 9 é cutucar. É igual tirar bicho de pé. Você vai cutucando, comendo pelas beiradas. A Cláudia está querendo ir embora, deixa eu dar tchau para ela. Tchau, gratidão, Cláudia. Nossa, também, né, Lê? Sim. E para encerrar, né, a gente está falando muito desse retiro. A Michelle já trouxe aqui. A gente tem um grupo do WhatsApp para a gente avisar das lives, mais informações do retiro. Né? Já está na minha bio, se eu não me engano, está na bio da Karina também. Eu já vou colocar nos stories de novo hoje. Então, se você quiser saber mais, acessa lá o link do nosso grupo, acompanha a gente. Esse retiro vai estar incrível mesmo, porque a gente vai trazer toda essa vivência, toda essa energia. Imagina, né? Um fim de semana inteiro, né? Sexta, sábado e domingo, com essa energia. Então, é algo que realmente vai ser transformador. Então, venha com a gente. Tem muitos 9 aqui que eu já conheço, que a gente está querendo tanto se reunir também, vai ser bom nesse ponto. É legal de ver isso, né? Muitas vezes a gente acha que um 9 não pode acessar isso, porque a gente não conhece outros 9, né? Outros 9 que tem, né? Nossa, dá para ser 9 ser assim, né? Dá para ser um 9 na flecha 3, igual a Michelle, assim? Dá! O negócio é sentir isso, né? Ver outros 9 em outros níveis de consciência e sentir essa energia. Opa! Dá para estar assim, dá para estar nesse nível de consciência, né? Se permitir mesmo. O Elton está perguntando aqui qual a data. É 29 e 30 de setembro, né? Isso. E dia 1º de outubro. Já salva a data aí, marca na agenda e esteja com a gente. Semana que vem a gente vai dar mais informações.
Né? A Raquel tá falando que vai, mas não sei se a gente vai liberar para tipo os 8, eu acho que não. Cônjuges, tipo, não. Você vai só na porta levar o Elton, Raquel. Boa! Deixa lá. Você vai levar, deixá-los na porta e ficar aguardando o resultado. Ai, gente, muito bom. Gratidão a essas 8 aqui também, que essa energia, né? Eu acho que hoje a energia 8 vem muito forte, né? O 8 traz essa energia muito forte de não, né? Então isso é muito importante. Exato. Eu estou perguntando Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo. Vai ser São Roque, pertinho lá de São Paulo, capital. A 1 hora de São Paulo. Gente. Eu tentei trazer esse povo para o Rio, mas foi voto vencido. Logo vai ter, logo vai ter. Ó, falando no Rio, chega Zé. Talvez. Venham conhecer São Roque, maravilhoso, um clima delicioso. Vai ser num local muito especial, onde o proprietário do Instituto é um raio 9, em elevadíssimos níveis de consciência. Ele é o dono desse instituto, se chama Instituto Rex Thomas. E a gente vai fazer uma série de lives, e no final das lives, a gente vai passar nesse grupo do WhatsApp, que o Lei e a Mi estão falando, as informações em primeira mão, porque quem vier primeiro vai ter benefícios, né? Quem chegar primeiro vai beber água limpa, então esteja lá no grupo. Semana que vem, no próximo domingo, é a nossa última live, e aí a gente já solta todas as informações desse retiro maravilhoso, vai ser muito especial, num lugar imerso na natureza, numa região de montanhas, gente. A força do 9, cheio de natureza, montanhosa, um negócio muito incrível. Vai ser maravilhoso. Vai ser, né? A gente já tá sentindo energia aqui, né? Com certeza, a gente já tá muito conectado. Gente. E para quem não é 9, caminhem para os tipos 9 que vocês conhecem, né? Uhum. E ó, dica, caminha assim, ó, dá uma olhadinha aqui, vê se te interessa, né? Não caminha com a mensagem assim, ó, você tem que ir lá, vem lá pra você mudar de vida. Não, porque o 9, gente, o 9 é um segredo. Quanto mais se apertar, mais ele vai criar uma resistência e mais ele vai empacar. Então manda assim, ó, como quem não quer nada, deixa ali, planta a sementinha, deixa no ar. Porque o 9, ele precisa internalizar aquilo que ele recebe, elaborar dentro dele, precisa sentir alguma coisa ali para provocar uma mudança. Senão, as pessoas que amam o 9 querem muito ajudar, querem muito bem dessas pessoas, veem o potencial, veem que essas pessoas podem realizar, podem fazer, podem ser. Só que muitas vezes, nessa ânsia de ajudar, o 9 acaba se retraindo ainda mais, acaba narcotizando ainda mais. Então, uma dica aí é encaminha assim, ó, dá uma olhada aqui, achei tão legal, lembrei de você. No momento que você estiver tranquilo, dá uma espiadinha aqui. Quem não quer nada. Sim. Um ponto importante é esse, né? A gente tem dificuldade de dizer não, porque a gente sente que é algo muito autoritário. E a gente também não gosta que sejam autoritários com a gente, né? Então, quando cutucam demais, né? A gente sente que é autoritário dessa empacada. E outro ponto importante, né, é que a gente tem para dizer não, principalmente quando a coisa vai desviar nosso caminho, né? Então, assim, opa, vai ter o retiro. Daí aparece alguém, inventa alguma coisa lá, vamos fazer tal coisa? Daí você fala, eu não vou poder ir no retiro porque eu vou fazer tal outra coisa, né? Vou ajudar outra pessoa. Vou ajudar minha amiga com mudança da casa dela, vou ajudar, começa, né? Vou ajudar minha amiga a mudar, vai mudar a sua vida, vamos, vai mudar a sua vida, deixa cada um mudar. Muito bom. Diga não para aquilo que está desviando o teu caminho. Aprenda a dizer sim também, né? Eu trouxe muita semana, né? Essa coisa, a gente não tem dificuldade só dizer não, é dizer sim também. Então, diga sim, né? Aproveite e consiga, né? Parar de ficar no meio termo e dizer sim para aquilo que você quer fazer, para aquilo que vai ser bom. Ah, é muito bom, arrasou, adorei, muito bom. Gratidão, gente. Essa energia tá muito boa. Fica até difícil, daí a gente não quer dizer não para desligar a live. Já deu Vamos treinar. Mas vamos lá. Mas é isso, a gente precisa dizer não, gratidão. Beijo. Tchau, gente.
prazer ter vocês aqui. Tchau, Michele. Tchau, Karina. E tchau, quem está assistindo. Beijo, beijo. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada, meninos Mi, Lê. Até a próxima, gente. Até, gente. Até mais.